Não é isso. Aí agora eu vou dizer para vocês, tá? Que é mais uma prova de que essa união aí, que nós aqui brincamos até, né, é uma grande falácia, né? Sabe por quê? Porque é o seguinte, eles não conseguiram chegar num acordo nunca. Não teve acordo. Quer dizer, eu sei que torcida única para o Grêmio seria muito prejudicial, porque no Couto Pereira não sei se lotaria completamente, embora eu acho que sim, tá? E o Inter não vai lotar o Beira-Rio, tá? Só que tem o seguinte, ninguém consegue mudar a sua opinião em razão de tudo que aconteceu. Vocês notaram isso? Que não é uma escolta comum, né? A rivalidade Grenal, ela andou para enchente. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Decidiram que a renda dos clássicos vai ser para os desabrigados? É óbvio que não. É óbvio que não, sabe? É óbvio que não. Então, eu digo assim, ó, com tristeza, tá? Não mudou nada. Por isso que eu te digo, ô, Lucas, meu filho querido, a rivalidade é maior que o fim do mundo. Isso aí não dá. É assim. É que e não, as coisas seguirão assim. Essa questão da escolta é que não é uma escolta do Beira-Rio para a Arena, simplesmente, ou da Arena para o Beira-Rio. Envolve uma estrada gigante. Enorme. Existem vários Existem pontos de encontro, várias possibilidades de enfrentamento. Esse é o ponto. Se com a Brigada Militar, com a Brigada Militar, tá, que faz um excelente trabalho sempre nas escoltas e busca sempre a segurança em Porto Alegre e tudo mais, já dá problema. Se com um ambiente de clássico em Porto Alegre já dá problema, tu imagina fora do estado, com possibilidades ainda de parcerias entre torcidas organizadas amigas. É que nós não estamos falando só da escolta da torcida do Inter, né? Que teoricamente é a torcida visitante, são os 2.000 que vão entrar lá, né? Certo? Sim. Haverá um deslocamento de torcedores do Grêmio que vão sair de Porto Alegre até Curitiba também. E torcedores do Grêmio e torcedores do Inter que de repente não tem nem o ingresso, eles vão para lá para curtir, para fazer a festa. Mas que a partir da questão, daqui a pouco, do contexto de rivalidade e tal, pode vir a entrar numa confusão. Fala, João. Não, a única coisa que eu gostaria de pontuar é que eu fui a Curitiba na semana retrasada, eu acho. Cara, tem uns paradouros até lá, bem diferentes em relação, por exemplo, tu vai pra zona sul do estado, tá? Aqui pra Pelotas, Rio Grande e tal. Tem alguns paradouros significativos que a gente conhece e tal. Um abraço pra galera aí do Coqueiro e tal. Eles são menores. Por quê? Porque o trajeto é menor, até onde tu vai, né? Eles têm um tamanho, um espaço físico menor. Para Curitiba, no caminho, Sombrio, sei lá, a gente passa por Palhoça. Teve japonesa ali, que esse, no caso, é a empresa, né? Que eu não ia citar, mas beleza. Cara, eles são muito grandes. Muito grandes. Tem um paradouro que acho que é em Bituba, tá? Ou um pouquinho depois, um pouquinho antes, uma coisa assim. Cara, ele é muito grande. E assim, ele não é grande. O estacionamento é muito grande. Entre Laguna e Garopaba. Cara, assim, ó, ele é lindo. Ele é lindo. Paradouro, assim, que tem pizzaria, café, buffet, tem um mercado, tem tudo. Cara, ele é muito grande. Eu fiquei pensando, inclusive, quando eu parei lá. Cara, se tem uma confusão aqui, não tem pra onde correr. Porque assim, tu consegue escapar. Porque ele é grande, o restaurante é grande, o estacionamento, tu não controla uma confusão ali. Eu sei lá, eu entendo a briga que foi feita entre os dois times, né, entre Grêmio e Inter. O Grêmio propôs o jogo sem torcida do Internacional, o Inter não aceitou, entrou no debate, o Grêmio entrou no debate, eles debateram e venceu o pedido do Inter de ter 2.000 torcedores. Mas eu, pelos torcedores, e aí aqueles que são torcedores mesmo, eu temo. Porque nós estamos falando de um final de semana de Grêmio, Inter, Corinthians, Atlético Paranaense, Paraná. Eu não sei o adversário do Paraná nesse final de semana. Vocês não acham que são grandes os riscos? Mais a Império, que é a torcida do Curitiba, que é uma bela torcida, mas a gente sabe que, né, torcidas são torcidas. Sei lá. Eu tenho dúvidas, assim, com relação à escolta, né? A escolta, tu consegue proteger os 2.000 colorados que vão? Tu consegue isolar esses 2.000 torcedores do Internacional? Justo. Tanta coisa tu vai colocar uma escolta em todo esse comboio
tu vai fazer com que esse comboio não pare, perdão, na estrada, ele vai direto. Por exemplo, o cara adquiriu o ingresso, tá, Ernest? O cara, mas ele não vai no comboio, ele vai por conta. Isso. Tá bom? Aí tu tá com a tua família, aí tu desce num paradouro com a tua família, tu não tá no comboio. E chega lá e encontra uma torcida adversária. Vamos diminuir. São riscos, é um temor que eu tenho. Vamos diminuir os 2.000 colorados que vão estar presentes dentro do estádio, tá? A uma caravana de 10 ônibus. Tá bom. Ok? 500 pessoas, ok? Qual o efetivo para garantir a segurança de 500 pessoas? Tu não vai botar só um carro na frente dos ônibus, né? Com 4 pessoas, para daqui a pouco os 500 descer, encontrar mais 500 do Grêmio, o pau fechar e tu com 4 pessoas e 1.000 ali se batendo. Óbvio. É óbvio que não, né? Então, eu acho assim, ó, com todo o respeito que eu tenho ao presidente Alessandro Barcelos, ao Alberto Guerra, mas essa questão aí de debate sobre torcida não deveria nem ter existido. Não deveria ter nem existido. O Grêmio faz com torcida única, o Inter faz com torcida única. O presidente Alessandro Barcelos, na semana passada, lá em Criciúma, e o Lucas Dias trouxe aqui nos donos, né? Falou sobre a falência do futebol. Sim, a falência já existe. O futebol já virou falência até do futebol, nesse quesito. Falência da sociedade, da segurança pública. Que, claro, a segurança pública não tem como garantir a segurança num deslocamento como esse. O nosso clínico geral, cirurgião Dr. Ribeiro Neto, ele vai lá e antecipa. Quando aqui ele disse, olha, na primeira chance de fato, ter a união, vocês vão ver que não vai ter. Não tem, né? Tá aí, não vai ter. A gente está citando o Grenal, né? Que é sábado. Domingo tem Atlético Paranaense e Corinthians. Foi o que disse o jogo. São outras duas grandes torcidas também. Que podem se encontrar. Mais 30 mil do jogo do Paraná. É isso. E não necessariamente, gente, na cidade, nos arredores do estádio. Não, é o contexto. É o todo. Eu espero, tá? Que e as torcidas de Inter e Corinthians já não se encontrem em Florianópolis. Aliás, vão juntas para São Paulo. O jogo passou da ressacada pro Scarpelli por um pedido do Avaí, que a torcida do Avaí é rival do Corinthians e da do Inter. Viu só? Então, por isso, foi para o Scarpelli o jogo. Cara, então, é muito arriscado. É que para quem está nos assistindo, para quem está nos assistindo, é importante destacar uma questão, tá? A gente não está falando do torcedor, entre aspas, comum, né? A gente não está falando do Diogo Rossi, que vai ali... Esse torcedor entende. Eu acredito que ele entenda, ele né? sabe. Eu acredito que ele entenda. E da mesma forma, ninguém está dizendo que nas torcidas organizadas de Grêmio e de Inter não existem também pessoas que vão lá para torcer. Mas a grande realidade é que as duas equipes, tanto o Grêmio quanto o Inter e as outras que a gente acabou de citar aqui, têm torcedores que vão para lá para rivalizar, para brigar, para fazer atos violentos. E esse pode ser o grande ponto que pode manchar o clássico. E o torcedor que vai para lá para torcer, né, vai com a família, como fez o Diogo Rossi no jogo do Grêmio contra o Estudiantes, foi com a sua família para lá. Esse torcedor, ele também está preocupado. Ele também está preocupado, porque ele quer ter um mínimo de segurança, que ele consiga chegar lá. Tem outra coisa que é muito curiosa e triste ao mesmo tempo. A gente reza e torce para que não tenha coincidências, mas às vezes acontece. Couto Pereira já foi palco de várias situações de confusão, de morte, de violência. Então o povo também paranaense está um pouco já, daqui a pouco, saciado já de tanta coisa ruim, né? Então, o que nos resta agora? Torcer para que não tenha confusão, mas a gente sabe que é muito difícil que não tenha. Eu acho que compete a nós aqui fazer o alerta, né? A decisão já está tomada, não tem como mudar a decisão. Aliás, o Ernest foi contra a decisão antes dela ser anunciada. Eu lembro lá em Criciúma, né? Falou abertamente aqui no programa, né? Quando o presidente disse não ter torcida adversária é a falência do futebol. E sim, é a falência, talvez... Sim, já faliu. Claro, talvez a dificuldade nesse momento seja... Talvez a dificuldade nesse momento seja a gente aceitar que realmente faliu. Realmente faliu. E já que faliu, a gente precisa entender que faliu e fazer com que a gente não tenha torcida adversária no estádio visitante. Entender isso. Em nome da segurança. Em nome da segurança. Onde não dá. Claro, em nome da segurança. Não tem como garantir a segurança? Esse tem que ser o primeiro ponto. Esse tem que ser o primeiro. A preocupação com a segurança. Em termos de clássico, eu concordo.
pela rivalidade que envolve Grêmio e Inter, São Paulo e Santos, Flamengo e Vasco, eu entendo. Em termos de clássico, sim. Agora, para torcida organizada, de torcida adversária de maneira mais abrangente, eu não sei. Aí é a questão da segurança, né? Não sei. A polícia do Paraná pode dar o contra? Já não tem mais Não como, tem né? como. Não tem Deve como. ter sido consultada. Foi consultada, já estão vendendo ingresso, Ribeiro. Claro. Não, isso tudo foi no processo até a decisão ser anunciada. Quando o Grêmio indicou que gostaria do jogo sem, havia um aviso, né? Do tipo, seria melhor. Não que não dava para segurar, não que não dava para segurar de dar segurança, sim, tá? Sim. Mas aí não foi aceito, né?